Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Comeram bem? Todo mundo alimentado? Pois Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para os dois últimos itens da pauta, que são sobre asma. E são demandas do grupo elaborador dos PCDTs. Então, o item 11 da pauta é a apreciação inicial do tiotrópio para o tratamento de asma moderada grave em pacientes adultos e crianças com idade de 6 anos ou mais. Então, a Jéssica, do AOC, que está aqui, vai apresentar. E a Poliana Degis depois vai apresentar o NHT. E para esse tema, a gente também vai ter a participação da perspectiva do paciente. Jéssica, você já está aí? Oi, Vânia, tô sim. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês já conseguem ver? Sim. Estamos vendo. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Jéssica do AOC. Eu vou apresentar o PTC do tiotrópio para tratamento de asma moderada e grave em pacientes adultos e crianças com idade de 6 anos ou mais. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado ao tema. Então, só contextualizando, essa é uma demanda que veio da atualização do PCDT de asma. A tecnologia é o tiotrópio como tratamento adicional à opção disponível no SUS. A indicação recomendada é asma moderada grave em pacientes pediátricos com 6 anos ou mais e adultos. E os estudos foram elaborados pelo AOC, o parecer técnico científico, avaliação econômica e análise de impacto orçamentário. A asma é uma doença heterogênea que é caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas, tem como sintomas sibilo, falta de ar, opressão torácica e tosse, e variável limitação do fluxo expiratório. Estima-se que existam cerca de 235 milhões de pessoas com asma no mundo e que dessas, de 5 a 10% têm asma grave. E 80% das mortes causadas pela asma ocorrem em países de baixa renda ou média-baixa. O tratamento da asma tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, controlar os sintomas, melhorar ou estabilizar a função pulmonar, reduzir o risco de mortalidade relacionada à asma e reduzir as exacerbações. Na verdade, a mortalidade relacionada à asma e exacerbações, desculpa. A base do tratamento envolve medidas não farmacológicas, como as medidas educativas, redução da exposição a fatores desencadeantes, como alérgenos, irritantes respiratórios e medicamentos, e medidas farmacológicas que envolvem o uso de corticosteroides inalatórios, que podem estar associados ou não a um beta-2 agonista de longa duração, os LABAs, e a dose de corticoide inalatório é aumentada progressivamente com associação de LAMA ou beta-2 agonistas de curta duração, caso necessário. Para o tratamento das crises, a recomendação de corticosteroide sistêmico. Então, esses são os tratamentos atualmente disponíveis no SUS para asma. Envolve corticoides inalatórios, SABAs, LABAs, corticosteroides orais. Falando um pouco da tecnologia em avaliação, é o tiotrópio, que é o Spiriva Respimat. Ele vem como solução para inalação de 2,5 microgramas por dose liberada. É um frasco de 4 mililitros com 60 doses, que equivalem a um mês de tratamento. É produzido pela Boehringer, tem indicação aprovada na Anvisa para o tratamento de DPOC e como tratamento adicional de manutenção para melhora dos sintomas da asma, qualidade de vida e redução de exacerbações em pacientes adultos e pediátricos acima de 6 anos com asma grave, em tratamento com corticoides inalatórios e agonistas beta-adrenérgicos de longa duração e que permaneçam sintomáticos. Aqui, no caso, a indicação proposta seria o controle da asma persistente moderada a grave, não controlada, com associação de dose moderada a alta de corticoide inalatório e LABA. A dose recomendada de 2 jatos consecutivos uma vez ao dia, e a duração é de acordo com a resposta do paciente ao uso desse medicamento.
foram encontradas 2 patentes que foram depositadas em 2006 e tem registro válido na Anvisa com vencimento em 2027. Para a elaboração desse PTC foi elaborada a pergunta PICO. Aqui, no caso, o paciente eram pacientes adultos e crianças acima de 6 anos com asma moderada e grave, não controlada, com associação de dose moderada a alta de corticoide inalatório e LABA. A intervenção seria dose moderada a alta de corticoide inalatório mais LABA mais tiotrópio, e o comparador seria nenhum ou placebo. Os desfechos foram exacerbações, controle de sintomas, qualidade de vida, hospitalizações, função pulmonar, redução de corticoide oral e eventos adversos. Aqui foram incluídos ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Ao todo foram recuperados 46 estudos nas bases de dados e foram incluídos ao todo 5 estudos, sendo 3 ensaios clínicos randomizados e 2 revisões sistemáticas. Então, esses foram os estudos incluídos. 2 deles, o de Hoshino e os 2 de Hoshino, na verdade, de 2016 e 2018, incluíram pacientes adultos que foram seguidos por cerca de 48 semanas. O primeiro deles, de 2016, inclui o tiotrópio, comparado à budesonida e o corticoide inalatório. O de Hoshino, de 2018, tinha 3 braços. Seriam os mesmos do de Hoshino de 2016, mais o de Montelukast. Aqui, como o nosso interesse seria só o tiotrópio, a gente só trouxe esses resultados, não trouxe os do Montelukast. O ensaio clínico do De Vogelberg incluía crianças entre 6 e 11 anos com asma grave, também teve um período de seguimento de 48 semanas. Aqui também foi avaliado o tiotrópio, comparado a LABA mais corticoide inalatório, e aqui tinha placebo. Nós também incluímos 2 outras revisões sistemáticas que tinham meta-análise, que incluíram pacientes, uma delas de Kiel inclui o paciente adulto asmático, e o de Meng inclui o paciente criança e adulto. Então, esses foram os desfechos avaliados. Eu vou passar um a um agora. Então, para a redução de exacerbações, o estudo do Hoshino trouxe que no grupo que recebeu tiotrópio teve uma redução para 18% significativa. No grupo controle não teve alterações, mas também não foram apresentadas as comparações entre os grupos. Esse resultado foi só entre o baseline e o final. Assim, pode... Tem algum questionamento? Não, desculpe, só eu aqui, sem saber, falei. Posso continuar? Pode sim. O estudo de Kiel, que foi a revisão sistemática com meta-análise, mostrou que não houve significância estatística no termo de redução de exacerbações para pacientes adultos que utilizaram tiotrópio, teve uma chance de redução não significativa de 0,76. Desculpa. Em relação ao controle de sintomas, o estudo de Vogelberg, que foi o que incluiu crianças, não mostrou diferença significativa entre os grupos tiotrópio e controle. O estudo de Kiel, que foi a meta-análise, mostrou uma diferença significativa, porém de baixa magnitude. Em relação à redução de hospitalizações, a meta-análise de Kiel de 2016 não mostrou diferenças entre os grupos, mas eles referem que houve um pequeno número de eventos, que talvez isso pudesse ter refletido nos resultados. Em relação à melhora da qualidade de vida, só o estudo de Hoshino, que mostrou uma diferença entre os grupos para o domínio de sintomas, sendo melhor no grupo tiotrópio, mas para os demais estudos, incluindo a revisão sistemática, não teve diferença. Em relação à melhora da função pulmonar, os estudos em geral mostraram que existe uma melhora do fluxo expiratório, do volume expiratório forçado em 1 segundo, desculpa. Em relação aos eventos adversos, os principais relatados foram nasofaringite, piora da asma
infecções de vias aéreas superiores. O estudo de Kiel mostrou que não teve diferença entre os grupos, na verdade, teve diferença entre os grupos a favor do tiotrópio. Em relação ao risco de viés dos estudos incluídos, os ensaios clínicos randomizados tiveram algumas preocupações naqueles que incluíram adultos, que foram os de Rochino de 2016 e de Rochino de 2018. O Vogelberg, de 2018, que incluiu crianças, teve baixo risco de viés. Quanto às revisões sistemáticas incluídas, de acordo com o Amstar 2, a meta-análise de Kiel teve alta qualidade e a de Meng teve qualidade moderada. A meta-análise apresentada por Kiel, no caso, que foi a que teve melhor qualidade metodológica, foi atualizada, incluindo o estudo do Rochino, que não tinha sido contemplado, e verificou-se que não teve diferença entre os grupos quanto à frequência de exacerbações, sendo que o risk ratio foi de 0,80, com intervalo de confiança de 95% de 0,63 a 1,01. Em relação à qualidade da evidência, para a maioria dos desfechos ela foi alta, só foi considerada moderada para hospitalizações por conta da inconsistência. Houve uma heterogeneidade no que diz respeito à classificação das hospitalizações, algumas incluíram as internações, outras incluíram somente visitas à emergência. Em relação à parte da evidência, era isso. Agora eu vou apresentar os resultados da avaliação econômica. Aqui nós consideramos o desfecho de exacerbações para fazer a análise. Como não teve diferença entre os grupos, nós fizemos uma análise de custo-minimização, considerando os custos diretos do tratamento, e o horizonte foi de 1 ano. Nós usamos o menor preço verificado em compras públicas no CIASG, que foram esses que vocês podem ver agora, de R$ 213,90 para o tiotrópio e de R$ 14,00 para o formoterol mais budesonida. Então, o uso do tiotrópio associado ao formoterol mais budesonida resultaria em um custo incremental de R$ 2.566,80 para uma mesma efetividade. Em relação ao impacto orçamentário, nós fizemos uma proposta considerando a demanda ferida do SABES, que considera os pacientes que estavam em uso de formoterol mais budesonida pelo PCDT de asma. Isso foi ajustado ano a ano de acordo com a taxa de crescimento populacional. Foram considerados somente os custos de aquisição dos medicamentos. Então, aqui também nós usamos o menor preço pago em compras públicas, na modalidade de pregão, e também consideramos o preço baseado na proposta da Boehringer que eles fizeram para o PCDT de DPOC, que foi um desconto de 45% sobre o preço fiscal sem impostos, que era de R$ 229,34, passando a ser R$ 126,14. Para cada um desses custos, nós fizemos alguns cenários. Então, considerando uma difusão de 30% a 50% da tecnologia e uma difusão de 50% a 80% da tecnologia em 5 anos. Nos dois casos, teve um incremento anual de 5%. Então, considerando os custos do BPS, uma taxa de difusão de 30% a 50% em 5 anos, o impacto orçamentário seria de 981 milhões de reais. E considerando uma difusão de 60% a 80% de 1,7 bilhões de reais. Agora, considerando os custos da Boehringer, numa difusão de 30% a 50%, ao final de 5 anos, o impacto orçamentário seria de 578 milhões e meio de reais, e uma difusão de 60% a 80% seria de cerca de 1 bilhão de reais. Em relação às recomendações de outras agências de ATS, o NICE não considerou que o tiotrópio fosse uma tecnologia que preenchesse critérios para a realização de uma avaliação de tecnologia, então não faz parte de nenhum programa específico do NHS, e o CADIT avaliou o tiotrópio no contexto de uma revisão comum de medicamento,
E, no momento, a aquisição e o uso não são associados a nenhum programa específico, mas sim ao sistema usual de subsídios parciais ou de reembolso de medicamentos dos governos provinciais ou do governo central canadense. De um modo geral, as evidências sugerem que o tiotrope é eficaz na melhora da função pulmonar, porém a magnitude desses ganhos parece ser baixa e a significância clínica deles é incerta. Em relação às exacerbações, hospitalizações e qualidade de vida, não teve diferença em relação ao comparador de LABA mais corticosteroide inalatório. Em relação à segurança, os estudos não mostraram grandes diferenças em relação... Os estudos individuais, não mostraram grandes diferenças entre intervenção e comparador, mas na revisão sistemática, os pacientes em uso de tiotrope tiveram menor chance de ter eventos adversos. Para a maior parte dos desfechos, a qualidade da evidência foi alta. Em apenas um caso das hospitalizações, ela foi considerada moderada. Aqui, no caso, deve-se considerar que as diferenças individuais ou na gravidade da asma podem resultar em diferentes respostas ao tratamento, que não podem ser observadas, não puderam ser observadas nesses estudos. E com a incorporação do tiotrope para a indicação proposta, poderia haver um impacto incremental de 571 milhões a 1,7 bilhões em 5 anos, a depender da taxa de difusão e do custo considerado. E era isso, obrigada. Obrigada, Jéssica. Agora a Poliana vai apresentar o MHT. Boa tarde. Boa tarde. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Nossa, então, foi realizada a análise do horizonte tecnológico para asma moderada grave. A população foi definida como pacientes com asma moderada grave, não controlada com associação de doses moderadas altas, de corticosteroide inalatório, mais beta-2 agonista de longa duração. As buscas foram realizadas no Clinical Trial de Costelli, utilizando os descritores... Opa. Parou o compartilhamento, né? Parou. Quer dizer, você está compartilhando, mas não está aparecendo a apresentação. Agora voltou. Pronto. Então, foram utilizados os descritores que aparecem aqui na tela. E, então, foram identificados 2 medicamentos potenciais, o masitinib e o tezepelumab. Ambos são medicamentos biológicos. Também, ambos não têm registro na Anvisa, EMA e FDA. Com relação ao mazatinib, é um inibidor de tirosina quinase de 3 tipos, é administrado por via oral. E o que foi observado nos estudos de fase 3 é que as exacerbações relacionadas à doença entre os participantes que receberam o mazatinib houve essa redução, independentemente dos níveis de eosinófilos na linha de base. Então, esses são resultados preliminares que ainda precisam ser confirmados em outros estudos de fase 3, que inclusive estão em andamento. Com relação ao tezepelumab, é o primeiro representante de uma nova classe de biológicos. Ele se liga à linfopoietina estromal tímica, que é uma citocina muito relacionada à cascata de inflamação em pacientes com asma. Então, é bastante expresso no pulmão e vias aéreas, de forma geral, dos pacientes, principalmente os que não são controlados
com doses usuais de corticosteroide e LABA. Ele está sendo desenvolvido para administração por via subcutânea e também por via intravenosa, isso ainda está em testes. E com relação às informações de patente, o tiotrópio tem a patente de produto PI 0308-513-9, que é válida por 10 anos a partir de 19 de abril de 2016. Essas são as informações que eu trago por hora. Obrigada. Obrigada. Agora a gente vai ter a perspectiva do paciente, a ODS vai apresentar. Obrigada, gente. Boa tarde. Para o tema referente à apreciação inicial do tiotrópio para tratamento da asma moderada e grave em pacientes adultos e crianças com idade de 6 anos ou mais, tivemos 31 inscritos durante a chamada pública e a senhora Vânia Oliveira Ubaide é a representante da perspectiva do paciente. Senhora Vânia, seja muito bem-vinda. A senhora tem 10 minutos para sua fala. Peço que comece apresentando sua declaração sobre vínculo com a indústria. Fique à vontade, obrigada. Obrigada, boa tarde. Declaro não ter nenhum tipo de vínculo com a indústria farmacêutica. Vou iniciar, então, agradecendo por essa oportunidade e falando um pouquinho sobre meu histórico de vida. Eu sou uma paciente asmática grave. Já desde o nascimento eu tive problemas respiratórios, eu tenho 42 anos, naquela época minha mãe mal imaginava o que se tratava, até porque os tratamentos eram bem limitados, e eu fui tendo, assim, a minha infância com internações recorrentes, muita falta de ar, limitações, né, eu não podia brincar, não podia fazer certas atividades, que sempre me desencadeava a falta de ar, e aí fui tratando com alguns medicamentos, e até então era visto somente como uma bronquite, e não como uma asma. Então, após adulta, eu já na faculdade, sou formada, fiz letras, sou professora, aí que eu fui procurar um tratamento para essa minha falta de ar, para o meu problema de saúde, e foi constatado que eu tinha asma. Mas, em 2013, eu tive uma internação, já casada, eu me casei, e com eu tenho 2 filhos, a minha filha pequena, ela tinha menos de 1 ano, eu sofri uma internação muito grave, e aí ali foi a primeira vez que eu me submeti a uma tomografia, e na tomografia, além da asma, foi constatado também que eu tinha bronquiectasias difusas nos 2 pulmões, e com mais prejuízo no pulmão direito. E ali foi muito doloroso para mim, porque eu amamentava, e aí a minha filha sofreu desmame, ali naquele momento à força, porque a mãe se encontrava hospitalizada. Então, assim, a doença sempre me trouxe limitações e sofrimento, não só a mim, como para meus filhos, minha família. E após essa internação, eu busquei um profissional mais capacitado nessa área de bronquiectasias e asma. E ali ele introduziu várias tecnologias, após inúmeros exames, e foi constatado que o melhor para mim foi o uso dessa, que é o diotrópio, e eu estou usando há 4 anos, mais ou menos, uns 4 a 5 anos, e há 4 anos que eu não sofro que eu não tenho nenhuma internação. Então, ele me trouxe uma qualidade de vida, assim, inexplicável. Eu não sei, vocês estão me ouvindo? O áudio está bom? Estamos ouvindo, sim. Ah, tá. Eu faço uso de outros medicamentos também, junto com o diotrópio, então eu uso
tanto o nome, o budesonida, né, o formoterol tratado com budesonida, e o diotrópio, que é essa daqui, eu nem sei se podia mostrar, mas eu vou mostrar rapidinho. É bem fácil de ser utilizado, eu uso uma vez ao dia, 2 jatos, pela manhã, e eu tenho, assim, está me trazendo um benefício inestimável. Eu consigo praticar atividades físicas, agora em época de pandemia está um pouco mais complicado, mas eu consigo, aqui dentro de casa mesmo, praticar atividade física. Como eu disse, há 4 anos eu não tenho internação, e uns 3 anos e meio que eu não tomo nenhum corticoide via oral, né, que me trazia muito prejuízo, muitos efeitos colaterais. Então, me dava aquela sensação de tranquilidade naquele momento, aquele outro medicamento, que é o comprimido de corticoide, mas depois me trazia inúmeros efeitos colaterais. E eu não senti nenhum efeito colateral do uso do diotrópio, pelo contrário, só me trouxe benefícios. Eu faço um enxágue após o uso, né, um gargarejo, para não ficar nenhum resto, né, do medicamento na minha boca, e eu não posso ficar sem, então é o uso diário, ele dá realmente para 1 mês, né, tem um custo para mim um pouco alto, mas eu não tenho como deixar de adquirir, então eu compro na farmácia. O acesso é fácil, porém o valor eu acredito que seja bem pesado para, né, inúmeras pessoas, grande parte da população que precisa, ainda mais em uma época tão difícil como a que a gente está passando. Então, é um valor alto, mas que me traz uma sensação de alívio inestimável. Eu só de imaginar que há 4 anos eu não sofro uma internação, então eu sinto que me ajuda tanto na parte da asma, quanto na parte das bronquiectasias, que são as infecções nos brônquios. Está me ajudando muito, muito mesmo. E eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que eu acrescentei o que era preciso. Eu fiz um roteiro, mas eu acho que eu consegui passar num tempo hábil aí tudo que eu preciso explicitar para vocês. Obrigada, Vânia. Alguém tem alguma pergunta para a Vânia? Hebe? Obrigado, Vânia. Paciente, né? A Vânia da Conitec também, as duas. Obrigado pela participação. Eu me chamo Heber, eu represento o Conselho dos Secretários de Saúde Estaduais. Eu queria saber, assim, que eu não peguei na sua fala, nesse período que você está fazendo uso do medicamento, você chegou a ficar sem o medicamento alguma vez? E se sim, relatar um pouco como que foi esse período sem o medicamento. Obrigada. Eu tenho uma xará aqui, né, na comissão. Eu fiquei, prazer em conhecê-lo, eu fiquei, nesse período que eu estou com o uso do medicamento, foram dias que, assim, eu esperei a mudança de cartão para comprar o medicamento, né, e os dias que eu fiquei sem uso, eu senti um cansaço, né, um pouco mais presente, e só isso mesmo, mas aí eu compensei pelo uso da outra, eu uso 2 bombinhas, né, o nome popular, 2 bombinhas, então eu compensei pelo uso da outra, mas ela em associação com a outra, me trouxe um alívio, assim, uma sensação de bem-estar, uma qualidade de vida, e eu nunca fiquei mais de 1 mês sem usar, nunca. Então, assim, nas minhas crises, que foram diminuindo cada vez mais, aí eu fui, mesmo nas crises, aquelas que eram mais recorrentes no início do uso do medicamento, eu não deixei de usar. E aí, como foi diminuindo minhas crises, eu
eu continuei o uso e eu não quero parar, porque eu acho que se eu paro, como eu parei alguns dias por falta de valores, né, no meu orçamento, ou por eu ter comprado via internet e não chegar a tempo, foram questões de 3 a 4 dias, eu já senti um cansaço. E assim, para mim, eu acho que é um uso recorrente, eu não posso ficar sem, não. Me permita só fazer uma complementação. Imaginando que com o uso do medicamento você tem uma qualidade de vida nota 10. Nesse mês que você ficou sem, qual é a nota que você atribuiria para a tua qualidade de vida? O mês que eu fiquei sem, foram uns dias, eu acho que caiu para uns 6, mais ou menos. Eu estou com 10, hoje eu não tenho crise nenhuma, com 6 eu senti o meu peito mais cansado, um chiado. Eu tenho, assim, o peito já com chiado por conta das bronquiectasias, mas eu sinto que ele alivia até esse lado, então eu senti uma nota 6. Obrigada. Obrigado. Mussolini. Boa tarde, Vânia. Muito boas suas colocações. O que o uso desse medicamento te ajudou na vida profissional? Mudou alguma coisa na sua vida profissional? Melhorou? Qual foi, na sua vida profissional, o que aconteceu quando você começou a usar esse medicamento? Obrigada. Então, na vida profissional foi de extrema importância. Primeiro porque eu sou professora, eu trabalho com giz, além de asma eu tenho rinite também, eu tenho tudo it, né, que eles falam, rinite, e ele me ajudou muito porque as crises também não foram recorrentes, então eu senti mais ânimo para dar aula, eu não me senti cansada, então eu uso ele pela parte da manhã, e antes de sair para trabalhar, isso antes da pandemia, porque agora eu estou online, né? Mas mesmo online, antes de entrar online, antes de abrir a câmera e dar aula para os alunos, eu faço uso. Eu sou professora de espanhol, então tem que falar muito, e aí puxa muito o ar, e me ajudou muito, eu não tenho aquele cansaço de ficar puxando, de ficar respirando mais fundo, e professor, em sala de aula, eu precisava falar mais alto, eu precisava usar mais a minha voz, mais a minha parte respiratória, e a minha parte respiratória melhorou, olha, quase 100%. Eu não vou falar 100%, porque eu ainda possuo a comorbidade, mas quase 100%. Foi uma bênção na minha vida. O uso desse medicamento com o outro. Eles são associados, mas ele faz a diferença, sim. Eu sinto que ele me trouxe um alívio sem igual nas aulas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Inês, levanta a mão. Inês? Boa tarde, Vânia. Boa tarde. Você realmente tem uma xará aí, que é a Vaininha. Eu não vou chamar de Vaininha, porque, afinal, estamos nos conhecendo agora, não é? Mas eu sou Vaninha também, que eu tenho 1,57 m. Tá ótimo. Então, assim, se você me permite, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque nós estamos sendo vistos por muitas pessoas, é que bronquiectasia não é uma infecção. Bronquiectasia é a dilatação dos brônquios. E esse estado de dilatação provoca retenção de secreção e, consequentemente, uma infecção secundária. Mas, para você, eu teria algumas perguntas. A primeira, você usa o tiotrópio associado a algum outro medicamento ou é isolado? Eu uso associado a outro medicamento, que é o fumerato de formoterol desidratado com budesonida. Tá. Então, eu queria saber disso porque você diz que não suportava o corticoide por evento adverso. Não é? Eu não para mim me trazia, desculpa interrompê-la, o de comprimido, né? Então era assim doses muito altas quando eu entrava em crise ou tinha infecções, né, pulmonares.
Então, o doutor aumentava em muitos comprimidos, então eram 40 miligramas de corticoide, que aí é aquela prednisona, eu não sei se eu poderia falar o nome, mas... Então, era 40 miligramas de... Oi? É nome farmacológico, fique à vontade. Ah, então tá bom. Então, de prednisona, ele aumentava e muito, por um período um pouco mais prolongado, quando eu entrava em crises, e aí o que acontecia? Após o desmame, porque não de 40 miligramas não parava já de imediato, ia no desmame aos poucos, até a finalização do tratamento com esse comprimido, aí começava a me aparecer herpes, nos braços, herpes nas genitálias, e assim, muito incômodo. E há 3 anos, mais ou menos, né, eu não uso nenhum comprimido de prednisona. Certo. Então, era o uso de corticoide sistêmico. Aí, a última pergunta é a seguinte, você falou que houve ocasião que deixou de tomar o medicamento porque não teve a mudança do cartão. Pode falar para nós sobre esse cartão, por favor? É que é assim, eu compro por via cartão de crédito. Então, quando há o fechamento da fatura, a gente ganha uns dias para o pagamento e para não ficar ali próximo ao pagamento do mês. Como eu já tinha feito uma compra dessa tecnologia num mês, para comprar no final do mês, eu já teria o pagamento já logo em seguida, antes do fechamento. Então, eu esperava virar a data do cartão, ele só não virar a data, né? Para uma data compatível para eu pagar num outro mês, para não me acumular 2 valores altos na compra dessa tecnologia. Vânia, só a última pergunta, Cris, por favor, a última, assim, por causa do que ela falou, porque quando você falou em cartão, Vânia, eu pensei que era o cartão que as pessoas recebem nos programas, programa da própria Perig, para entendi. Ter uma relação e desconto, etc. Viu? Foi por isso que eu perguntei sobre Não, imagina. Mas eu tenho meu cadastro, né, para ter esse desconto, mas mesmo assim o valor fica um pouco, né, puxado, eu sou professora, né, e aí é o cartão de crédito mesmo para o pagamento do medicamento. Ok, muito obrigada, hein? Nada. Cristina tinha pedido para falar, não? Não, muito obrigada, Vânia, por estar presente, mas na realidade eu ia fazer uma fala mais dirigida a Inês, porque assim, era questão que não tinha a ver nem com cartão de empresa, nem com cartão SUS. E com isso eu queria justificar meu sorriso na hora, com a câmera aberta, porque eu tinha entendido que era o cartão de crédito, então queria justificar a minha expressão, para não ser mal entendida na realidade. Tá? Mas é muito bom tê-la comigo. Mas já que eu queria fazer uma pergunta que é um pouco diferente e não se refere à sua experiência muito boa com, tá certo, o medicamento. Dentro das suas consultas, e obviamente que sem colocar nomes e tal, mas você tem lidado com colegas, pacientes que também têm a mesma patologia, mas que não têm bom resultado com esse medicamento? Eu não... Olha, desculpa o seu nome? Cristina. Prazer. Represento as secretarias municipais de saúde. Tá? Prazer. Até o momento de eu me inscrever nessa chamada pública, eu não conhecia nenhuma outra pessoa que fazia uso do diotrópico. Eu faço porque o meu médico me indicou. Aí, como eu tinha uma suplente, né, eu sou a principal e tinha uma outra caso eu não pudesse... E a colega me disse que fez uso um tempo atrás e que parou. E eu a questionei, por que ela havia parado o uso do diotrópico? Se era por algum problema adverso, se tinha trazido algum prejuízo para ela. Ela falou que foi simplesmente pelo lado financeiro. E aí eu senti muito. Ela é de Pernambuco, eu sou de São Paulo, acho que eu não falei isso, desculpa não me apresentar. Eu sou de São Paulo, e aí eu fiquei muito preocupada, porque é um medicamento que nos ajuda, ela também é portadora de asma,
e ela não faz uso, ela só está fazendo uso com a bombinha, uma outra mais em conta, que fica até na farmácia popular. Eu esqueci o nome. É que eu não quero falar o nome comercial. Ok, muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade. Cora. Boa tarde, Vânia. Eu sou Cora, trabalho aqui, sou representante na Conitec pelo DEGITS, que é o departamento que faz a Secretaria Executiva da Conitec. Agradeço pela sua presença aqui. Eu só queria tirar uma dúvida com você, que eu não sei se eu entendi direito. Você falou que foi após aquela sua internação que você iniciou o tiotrópio. O que eu quero saber é o seguinte, você já usava outra bombinha com budesonida e fenoterol? Ou você começou tudo junto? Obrigada, Cora. E prazer em conhecê-la. Naquela internação em 2013, que eu relatei, foi um marco divisor para mim, porque foi ali que eu me submeti à primeira tomografia. Até então, eu tratava com médicos que não pediram tomografia. Eu acho assim que foi assim, eu não entendo, eu não sou médica, né? Mas eles não pediam. Então, eu fazia o uso. Que eu posso falar o nome comercial da bombinha? Pode sim, pode falar. Tá, eu fazia uso da bombinha de Aerolim. Aí não me ajudava. E eu não fazia o uso do diotrópio nem da budesonida, do fumerato de budesonida. Aí, o que acontece? Após a internação, eu procurei esse outro doutor, que era especializado na asma e também em bronquiectasias, e aí eu fiz toda uma bateria de exames. Ele quis investigar o porquê, né, das bronquiectasias tão difusas, então não são em pontos específicos, então estão difusas, e principalmente meu pulmão direito é o mais prejudicado, e ele constatou que pode ser até um problema genético, né, que eu nasci assim. E aí a asma, em decorrência de vários fatores, né, eu sou totalmente alérgica. E em 2013 eu iniciei o tratamento após os exames, mas não foi ainda com diotrópio, foi só com a budesonida, e eu usava também um motelocaust à noite, um comprimido. E ali foi me dando um alívio, mas não foi. Em 2013 eu comecei um tratamento melhor, mas sem o diotrópio. O diotrópio faz uns 4 anos, mais ou menos. Tá ótimo. Então, você já vinha em uso da bombinha de budesonida e foi há 4 anos que você associou o tiotrópio e você percebeu, né? Isso que você relatou para a gente. Exatamente. Tá bom, tá joia. Obrigada, Vânia. Obrigada a você. Mais alguma pergunta, pessoal? Aí, Inês, levanta a mão de novo. Sim, Vânia, por conta do que a outra Vânia Tostará falou há pouco. Vânia, você o início do tiotrópio numa internação em que lhe foi diagnosticada, ou no momento em que lhe foi diagnosticada a bronquiectasia, é isso? Se eu usei o diotrópio no momento que foi diagnosticado. O início do uso. Então, não foi no início que eu descobri as bronquiectasias. Foi, acho que uns 2 anos após, 1 ano e pouco, 2 anos após, que o médico introduziu o diotrópio. Tá. E o tratamento para bronquiectasia? O que é que você faz? Se tem alguma medida, não é? De cuidado terapêutica na orientação para diminuir o impacto da bronquiectasia em você? A respeito das bronquiectasias, o que eu uso, o que eu faço, né, de medida, são exercícios respiratórios, né, para ventilar melhor. Eu tenho um shake, né, que eu assopro, que é um aparelhinho que aí eu assopro e faz uma limpeza da minha parte de brônquica,
mas eu vou ser sincera, eu não uso com tanta frequência, não. Só quando eu sinto que eu estou querendo ficar em crise ou alguma coisa eu estou sentindo mais secreção no meu peito. Eu usava muito um granulado é que eu não peguei os medicamentos, para dissolver, e beber, eu esqueci o nome do remédio, mas ele era só mais, eu fui diminuindo e não me fez diferença mais, ele não está limpando tão bem meu peito, eu só estou fazendo uso desses medicamentos que eu informei, que é o diotrópio mais o budesonida, e fazendo as atividades físicas, então eu não fico próximo de mecanismos que vão me desencadear uma crise de asma, então quando eu vou limpar a minha casa, por exemplo, eu uso uma máscara para me proteger, eu não tenho cortinas, tapetes, eu não tenho bichinhos de estimação, que meus filhos tanto querem, mas eu não tenho, eu não uso perfumes, então eu sei os mecanismos que desencadeiam a asma, e eu fico com receio de trazer junto infecções pulmonares. Então eu faço todo esse processo para me livrar, mas não há um medicamento em específico para as bronquiectasias, infelizmente. Desculpa, eu esqueci. Desculpa, eu faço sim. Ai, que lapso de memória. 3 vezes por semana eu uso azitromicina. Era isso que eu ia lhe perguntar, por qual é a periodicidade do uso de antibiótico. Obrigada, Vânia. Prazer imenso. Eu te agradeço. E desculpa não relatar a azitromicina antes, mas é um uso profilático, e eu acho que é a azitromicina que está com o trabalho das minhas bronquiectasias, que é o tratamento. Obrigada, Vânia. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, muito obrigada, Vânia, pela sua participação aqui, minha xará. Prazer em conhecê-la. E eu que agradeço a oportunidade, espero ter... Obrigada. Tchau. Boa tarde a todos. Tchau, Vânia. Tchau. Tchau, boa tarde, ótimo trabalho a todos. Olha, eu me apresento para você me conhecer, ó. Tá me vendo agora? Não. Agora estou. Prazer. A inesquecível. Você nunca mais vai esquecer de mim depois desta. Não, jamais. E muito obrigada por todos os questionamentos e agradeço por essa oportunidade. Um beijo enorme a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Cuide-se bem. Obrigada. Oi, Inês. Eu gostei da inesquecível, tá? Não é, Mussolini, depois que eu faço essa brincadeira, alguém vai me esquecer? Vai? Nunca mais. Nunca mais, né? Como Mussolini, ninguém esquece. Tá? Com certeza. Na hora do cartão, acho que todo mundo riu, né? Desculpa, Inês, eu também ri. Eu tinha entendido que era o cartão de crédito mesmo. Você achou que era aquele cartão da indústria, né? Farmacêutica que tem. Mas eu tinha achado que era o cartão da Behring também. Eu estou trocando. Não, sabe o que é, Vaninha? É a questão da língua. Dizer cartão, né? O cartão tem vários cartões. Eu sabia que poderia ser um cartão de crédito, né? Uma professora, sabemos que tem, né, limitação como médico também. Mas, assim, eu queria deixar claro que não é usar cartão, porque nós sabemos, e ela é cadastrada, ela deve ter o cartão do cadastro dela também, né? Mas foi mais no sentido mesmo de botar os pontos nos is, não é? Cartão é muita coisa, eu tenho cartão de apresentação, então é mais nesse sentido. Eu já posso falar, Vaninha? Pode, deixa eu só falar rapidinho uma coisa. A empresa, ela encaminhou uma contribuição aqui, mas já muito em cima, chegou para a gente agora, na véspera da reunião, nas vésperas da reunião. Então, a gente está informando para ela que ela entre com a contribuição na consulta pública, só para vocês saberem, tá? Inês? Eu só vou dizer assim, que eu gostei muito dela, uma pessoa muito simpática, muito segura, não é?
mostra que tem base, é uma professora, deve ser uma boa professora mesmo. Agora, é o seguinte, eu acho que o caso é um caso de, cientificamente, confusão, porque ela tem sobreposição de doença, não é? E com essas bronquiectasias e tudo, e esses cuidados, por isso que eu fiz questão de dizer, a sua melhora ou o seu uso de tiotrópio começou a partir do diagnóstico da bronquiectasia. Quer dizer, vocês notam que, apesar de ter sido muito brilhante e positiva a apresentação dela, na minha opinião, há uma sobreposição de tratamentos, de problemas, e que leva à confusão dela mesma, obviamente, de achar que é o tiotrópio somente. Não é. O cuidado que ela descreveu para a bronquiectasia, para o controle da infecção, né, de tudo isso, cria um fator de confusão do ponto de vista nosso aqui de avaliação de tecnologias em saúde. Alguém tem alguma E para eu não voltar, essa história do tiotrópio é muito antiga. Lá desde o começo, não sei se Heber se lembra, que estava no DAP, é muito antiga, quando o caderno da atenção básica incluiu o tiotrópio sem fazer a avaliação. Então, deu muito problema. Aí eu perguntaria a quem apresentou a avaliação da tecnologia o que é que se agregou, não é? Se agregou porque o fato de apenas ter uma melhora no fluxo ventilatório medido no primeiro minuto, além disso, nada mais acrescentou, não é? Não tem diferença de eficácia, o fluxo ventilatório medido no primeiro minuto é um desfecho intermediário, e o fato de as evidências, os estudos terem qualidade de média alta, e a maioria é alta, nos dá confiabilidade de que essa diferença de eficácia entre placebo, né? Quer dizer, tem os medicamentos básicos, o corticoide, o inalador, não sei o que, e o bronquidilatador, e num é placebo, no outro é o tiotrópio, e não há diferença de evidência. Aí o que é que acrescentou, porque, pelo que eu estou vendo hoje, é a mesma discussão antiga. Eu te ligo daqui uns 15 minutos, tá? Eu só não entendi, você está falando a mesma discussão antiga de quando? Porque foi avaliado o tiotrópio lá atrás, mas foi para DPOC, não é? Não, querida, não foi na Conitec, não. Foi quando eu te falei antes de haver Conitec, o pessoal chegava no ministério, vendia o discurso aristotélico poético. Então, todo mundo ficava muito emocionado e botava. No caso, puseram no caderno da atenção básica. Entendeu? E nós ficamos assim na atenção especializada, estranhando, e tivemos e durante muito tempo o tiotrópio ficou. E havia um programa da Behring, com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e não sei o que, de asma, e que os doentes eram incluídos, por isso que eu perguntei do cartão, os pacientes eram incluídos neste programa, é um programa da Behring, junto com a sociedade. De especialista. Jéssica? Oi, doutora Inês, é a Jéssica aqui, do AOC, fui eu que apresentei. A senhora está certa, em relação aos desfechos de eficácia avaliados, o único que teve significância estatística foi a melhora da função pulmonar, quando avaliada pelo volume expiratório forçado em 1 segundo. Jéssica, Oi. A gente incluiu só ensaio clínico, né? Isso, aqui foi só ensaio clínico e a revisão sistemática de ensaios clínicos. Tá, e o mais recente é de quando? 2018. Teve ensaio clínico em 2018? Isso. Que foi o de roxino com adultos. Isso você incluiu na meta-análise lá, sim. Né? E mesmo assim continua não dando diferença para exacerbação. Isso, não alterou nada. Os outros dois eram de 2012, né? Isso. Mas também era um número pequeno de pacientes, não era? Esse de roxino? Deixa eu checar aqui.
porque ele tem um intervalo grande, né? Intervalo grande, ali parece pequeno. Se eu não me engano, eram Ele tem 59 peso, pacientes a mais. O de roxina ele tem um peso muito pequeno na meta-análise, é 6%, 6,4%. Então ele deve ser Eram 59 pacientes mesmo. Uhum. Mesmo que fosse pequeno, a equipe de metodologistas achou por bem fazer a atualização, incluindo, mesmo havendo essa chance de não ter alteração nenhuma. Ele, como os outros, até tem uma tendência, mas que não se bate ali no 0,63 a 1,01, né? Isso. Mas em relação aos outros desfechos, não houve diferença, né? Não. Em relação não teve diferença em relação às exacerbações, eu não consigo falar essa palavra, com hospitalização, qualidade de vida e também de corticosteroide oral. O de corticosteroide oral, esse era um desfecho que nós gostaríamos de ter avaliado, mas ele não foi apresentado por nenhum estudo, então aqui no caso não entrou. Tá. Ok. E aí, Vânia, Eber, só de forma complementar, Jéssica, você me confirma mesmo essa diferença no desfecho substituto? Em algum momento do relatório parece que você coloca que isso não pode ser traduzido numa melhora clínica, né? A gente não tem um tamanho de efeito que possa garantir isso. Se for isso, em síntese, eu acho que a gente tem desfechos clínicos que não mostraram significância e, enfim, um desfecho substituto sem magnitude, a um custo altíssimo, né? Então, acho que isso já dá para pensar bastante em como que a gente vai encaminhar. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para a Jéssica? Inês? Eu só queria voltar assim, porque a minha visão está sendo até uma visão médica, tá? Não somente de ATS, não. Os doentes têm de ter cuidado. Por exemplo, a atividade física é importantíssimo no tratamento de asma. Corinha deve saber muito, porque mandava as menininhos dela nadar, né? Botar papai e mamãe para nadar, isso. Então, a atividade física é muito importante, mas o cuidado com a limpeza brônquica, não é muito importante. No caso dessa senhora que nós ouvimos, vocês viram como ela descreveu a limpeza, o catarro, tirar o catarro, etc. Então, se o doente bem cuidado, certamente esse tiotrópio, pelas evidências que nós vimos, não faria diferença. Alguém tem mais comentário? Alguma coisa? Não? A minha opinião é não, eu já adianto a nossa posição, não. Tatiane, só me lembrou aqui, alguém tem algum conflito de interesse com este tema? Não. Tem muitos asmáticos por aí. Não só asmático. Nem fumante, não tem o DPOC, nada disso. Não é, Cris? Você passou, Inês, você já passou. Então tá bom, acho que todo mundo meio que já resumiu aí, o próprio relatório também já resume, né? Acho que a gente pode encaminhar para a consulta pública com recomendação desfavorável à incorporação e a gente vê o que vem aí na consulta pública, né? Talvez tenha até outros relatos de caso, não sei, estudos observacionais, né? Porque os medicamentos já têm um bom tempo de uso aí e a gente pegou os ensaios clínicos, né? Não sei muito bem o que tem aí nos estudos, nos acompanhamentos, nas coortes, nos estudos observacionais. Mas, então tá bom. Então a gente segue para a consulta pública com encaminhamento desfavorável à incorporação. O próximo item, o último item da pauta, é a apreciação inicial de benralizumab e mepolizumab no tratamento da asma grave refratária a pacientes com idade de 18 anos ou mais. Também é uma demanda do grupo elaborador do PCBT. A Jéssica vai apresentar também. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Vou compartilhar a apresentação aqui. Já apareceu em modo apresentação para vocês?
Apareceu, tá ok. Tá. Então, vou apresentar agora o PTC do mepolizumab e do benralizumab no tratamento da asma eosinofílica grave refratária em pacientes com 18 anos ou mais. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado ao tema. Também é uma demanda de atualização do PCDT de asma. Todos os estudos foram realizados pelo AOC. Então, aqui no caso, eu vou dar uma passada mais rápida, porque a gente já discutiu em relação à asma, mas aqui eu só queria chamar a atenção que a asma eosinofílica, ela se caracteriza pela presença de eosinofilia pulmonar, com papel importante da interleucina 5, por isso a avaliação dos medicamentos aqui em questão. Em relação ao tratamento, no caso da asma alérgica, também tem o omalizumab incorporado ao SUS. Falando um pouquinho da tecnologia, o benralizumab tem como nome comercial o Fasenra, ele é uma solução injetável de 30 mg por ml, produzido pela AstraZeneca. Ele é indicado para tratamento adjuvante de manutenção para asma grave com fenótipo eosinofílico em pacientes adultos. Aqui a indicação proposta é essa exatamente, e a posologia recomendada para adultos é de 30 mg por injeção subcutânea a cada 4 semanas nas 3 primeiras doses, e a partir de então, a cada 8 semanas, uma injeção. Tem uma patente válida até 2034, o registro na Anvisa está válido também. Em relação ao mepolizumab, ele tem um nome comercial de Nucala, é produzido pela GSK. A apresentação dele é sob a forma de poliofilizado para solução injetável, ou em um frasco ampola contendo 100 mg de mepolizumab. Ele está indicado para o tratamento complementar de manutenção da asma eosinofílica grave em pacientes adultos e pediátricos a partir de 6 anos. Aqui, no caso, nós fizemos a avaliação para pacientes adultos. A posologia é de 100 mg a cada 4 semanas, por via subcutânea. A duração do tratamento enquanto o paciente vai depender da resposta desse paciente ao medicamento. Tem uma patente válida até 2025 e o registro na Anvisa está válido também. Para a elaboração desse PTC, nós fizemos 2 perguntas pico, uma relacionada ao benralizumab e outra para o mepolizumab. Os pacientes foram os mesmos, que foram adultos com asma alérgica, na verdade asma eosinofílica grave, não controlada com associação de dose alta de corticosteroide inalatório mais LABA com ou sem corticoide oral. A intervenção seria corticosteroide inalatório mais LABA com ou sem corticoide oral mais benralizumab ou mepolizumab. O comparador poderia ser corticosteroide inalatório mais LABA com ou sem corticoide oral mais placebo ou nenhum ou sem placebo, e os desfechos seriam exacerbações, controle dos sintomas, qualidade de vida, hospitalizações, função pulmonar, redução de corticoide oral e eventos adversos. Aqui também nós consideramos os ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Para o benralizumab, nós tivemos um total de 1.166 estudos, dos quais foram selecionados 8, sendo 6 ensaios clínicos randomizados e 2 revisões sistemáticas com meta-análise. Esses foram os estudos incluídos para o benralizumab, então todos eles foram ensaios clínicos randomizados de fase 2 ou 3, duplos cegos, incluíram adultos e testaram diferentes doses de benralizumab, todos eles eram controlados por placebo. Esses foram os desfechos avaliados e eu vou passar aqui um a um para o benralizumab a princípio. Então, em relação à redução de exacerbações, os estudos individuais em geral mostraram que o benralizumab está associado à redução de exacerbações em pacientes com asma eosinofílica grave.
Então, nesse grupo, houve redução de cerca de 38%, e para o grupo... na realidade, era asma grave mesmo, e para o subgrupo de asma eosinofílica foi cerca de 41%. Os estudos Siroco e Kalima, que avaliaram o benralizumab, tiveram maior redução da taxa anual de asma quando avaliado no intervalo de 4 semanas. A revisão sistemática de Farney e de Tian mostraram que para pacientes com asma grave houve um risk ratio de 0,62, estatisticamente significante, e para asma eosinofílica o risk ratio foi de 0,59, também significante. Para não confundir por conta do mepolizumab, eu trouxe a meta-análise aqui. Nós refizemos a meta-análise, retirando estudos que avaliaram outras posologias de medicamento que não as aprovadas aqui no Brasil, e obtivemos um risk ratio de 0,62, com intervalo de confiança entre 0,476 a 0,806, estatisticamente significante, a favor do benralizumab. Em relação ao controle de sintomas, eles foram controversos entre os estudos individuais, mas as meta-análises mostraram... a meta-análise de Tian de 2017 mostrou uma diferença média padronizada de 0,10, sem significância estatística, e a de Farney de 2017 mostrou uma diferença média de menos 0,20, com intervalo de confiança de menos 0,29 a menos 0,11. Em relação à melhora da qualidade de vida, 3 estudos mostraram melhora da qualidade de vida somente quando os pacientes fizeram uso do benralizumab em um intervalo de 8 semanas. No estudo de Tian de 2017, não mostrou diferença entre os grupos. Em relação à redução de hospitalizações, os estudos em geral observaram redução das hospitalizações ou das visitas à emergência. Pelo estudo de Farney de 2017, que é a revisão sistemática, mostrou um risk ratio de 0,68 com intervalo de confiança de 0,47 até 0,98. Em relação à melhora da função pulmonar, considerando o volume expiratório forçado em 1 segundo, pela meta-análise de Tian não teve diferença entre os grupos. Pela meta-análise de Farney, teve diferença entre os grupos, sendo para asmáticos graves em geral de 0,10 litros, e quando foi feita a avaliação em subgrupos, mostrou que para o fenótipo eosinofílico foi de 0,13 litros e não eosinofílico de 0,03. Em relação à redução de corticoide oral, só um estudo avaliou esse desfecho. Então, no estudo de Nair, de 2017, houve chance de redução de corticoide oral a cada 4 semanas maior no grupo benralizumab, e a chance de interrupção de corticoide oral também foi maior no grupo benralizumab. Em relação aos eventos adversos, eles foram semelhantes entre os grupos. A maioria deles foi de grau leve a moderada, e os mais comuns foram nasofaringite, reações no local da injeção, piora da asma e infecção de vias aéreas superiores. Os eventos adversos graves possivelmente relacionados ao tratamento foram piora da asma, os mais frequentes, e houve alguns casos de descontinuação do tratamento por pneumonia e insuficiência cardíaca no grupo benralizumab e pericardite no grupo placebo. Em relação ao mepolizumab, nós tivemos um total de 2.642 estudos, dos quais 7 foram incluídos, sendo 6 ensaios clínicos randomizados e uma revisão sistemática. Esses foram estudos incluídos também, todos eles eram ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, paralelos, testaram diferentes doses e vias de administração do mepolizumab. Aqui, no caso, também teve uma revisão sistemática que incluiu crianças e adultos com asma. Esses também foram os desfechos avaliados aqui, e eu vou passar um a um.
Em relação à redução de exacerbações, os estudos individuais mostraram que o uso do mepolizumab está associado à redução da taxa anual de exacerbações e um aumento do tempo até a exacerbação. Pelo estudo de Farney, houve uma redução significativa de exacerbações a favor do grupo mepolizumab. Em relação ao controle de sintomas, os resultados eles foram controversos nos estudos individuais. Pelo estudo de Farney, teve uma diferença significativa entre os grupos a favor do mepolizumab, mas os autores dessa revisão sistemática colocam que não atinge a diferença mínima clinicamente importante de meio. Em relação à redução das hospitalizações, os estudos individuais, em geral, observaram uma redução das hospitalizações ou de visitas à emergência. Pelo estudo de Farney, de 2017, houve uma redução significativa do risco de visitas ao setor de emergência ou internações. Quando consideradas internações somente, também houve redução com um risk ratio de 0,31. Em relação à melhora da qualidade de vida, só um estudo não mostrou que houve melhora da qualidade de vida entre os pacientes. Pela revisão sistemática de Farney, de 2017, houve uma diferença média de menos 7,40, significativa, com intervalo de confiança de menos 9,50 até menos 5,29. Em relação à melhora da função pulmonar, os resultados dos estudos individuais foram controversos, mas na revisão sistemática de Farney de 2017, houve um volume, na revisão sistemática de 2017 de Farney, considerando o volume expiratório forçado pré-broncodilatador, houve uma diferença média entre os grupos de 0,11 litros, com um intervalo de confiança de 0,6 a 0,17, estatisticamente significante. Em relação à redução do corticoide oral, o estudo de Aldar mostrou que a duração média da terapia com corticoide oral foi semelhante entre os grupos, e o estudo de Bell mostrou que menor proporção de pacientes no grupo placebo tiveram redução da dose. Eles verificaram um odds ratio de 2,39 significativo. Em relação aos eventos adversos, houve um risk ratio de 0,63, com intervalo de confiança de 0,41 até 0,97 para eventos adversos graves, estatisticamente significante. Os principais foram reação infusional, reações no local da infusão, nasofaringite e cefaleia. Em alguns casos, também, em um estudo, na verdade, foi relatado dor, cansaço e hipoadrenalismo por redução do corticoide oral. Em relação ao risco de viés dos estudos incluídos, a maioria deles apresentou um risco de viés baixo, 3 deles apresentaram algumas preocupações. Em relação às revisões sistemáticas incluídas, a de Farney, de 2017, teve alta qualidade pelo Amistar 2 e o de Tian, de 2017, teve qualidade moderada. Em relação à qualidade da evidência, para a maior parte dos desfechos, a qualidade foi alta, e para 2 deles, hospitalizações e redução de corticoide sistêmica foi considerada moderada. Aquilo para o benralizumab, para o mepolizumab, a qualidade da evidência foi alta, para a maioria dos desfechos também, somente para hospitalizações que foi considerada moderada. Em relação à análise da evidência, era isso. Agora eu vou apresentar os resultados da avaliação econômica. Então, com base nos resultados de eficácia no que diz respeito às exacerbações, nós fizemos uma análise de custo-efetividade por um modelo de Markov. A perspectiva foi a do SUS. Nós incluímos nesse modelo benralizumab e mepolizumab e os cuidados usuais, que aqui foram considerados como LABA mais corticosteroide inalatório, mais corticosteroide inalatório,
O horizonte temporal foi de 20 anos e usamos uma taxa de desconto de 5% ao ano. Foram considerados custos diretos do tratamento. A moeda foi o real. E nós fizemos análises de sensibilidade considerando os parâmetros, as probabilidades e os custos. Esses foram os custos considerados no tratamento, no modelo. Esse foi o modelo composto por 4 estados de saúde. Então, o paciente tem asma grave sem agudização. No segundo estado, ele teria asma grave com exacerbação sem necessidade de hospitalização, ou asma grave com exacerbação e hospitalização e morte. Com base nos parâmetros obtidos a partir do PTC e nos custos, nós obtivemos que, em relação ao cuidado padrão, o mepolizumab resultaria em uma razão de custo-efetividade incremental de 18.910,74 por episódio de exacerbação evitado, e de benralizumab de R$ 83.151,91 por exacerbação evitada. Em relação às análises de sensibilidade, para o benralizumab, o parâmetro que mais impactou no ICER foi o custo do benralizumab, e no caso do mepolizumab, foi o custo do mepolizumab. Em relação ao impacto orçamentário, nós fizemos o cálculo da população elegível de acordo com a demanda aferida, referentes ao uso do formoterol mais budesonida pelo PCDT de asma. Nós também ajustamos ano a ano, de acordo com a taxa de crescimento populacional, e multiplicamos pela proporção de pacientes com asma eosinofílica grave, que é de 40%, aqui ficou errado no slide. Foram considerados os custos de aquisição dos medicamentos, então foi usado o menor preço pago em compras públicas na modalidade pregão. Como cenários, nós tivemos o base com o tratamento atual, que foi baseado em formoterol mais budesonida, e foram avaliados 4 cenários alternativos. Então, no primeiro deles, 30% dos pacientes com asma eosinofílica grave teriam acesso ao novo tratamento. O mepolizumab seria incorporado a uma taxa de difusão de 30% a 50%, com incrementos anuais de 5%, e 100% dos pacientes receberiam formoterol mais budesonida, porque, no caso, o benralizumab e o mepolizumab são terapias adicionais. 30% dos pacientes teriam acesso ao novo tratamento. A incorporação do benralizumab seria de 30% a 50%, também com incrementos anuais de 5%, e 100% dos pacientes receberiam formoterol mais budesonida. No terceiro cenário, 30% dos pacientes teriam acesso também ao novo tratamento. Aqui, no caso, teria incorporação do benralizumab e do mepolizumab de 30% a 50%, e eles dividiriam igualmente essa taxa, com incrementos anuais de 5%, e 100% receberiam formoterol mais budesonida. No quarto cenário alternativo, 100% dos pacientes teriam acesso ao benralizumab ou mepolizumab, teria uma taxa de difusão de 30% a 50%, com incrementos anuais de 5%. Aqui eles também dividiriam igualmente o mercado. E 100% dos pacientes receberiam formoterol mais budesonida. No relatório que vocês receberam, os valores de custo de impacto orçamentário estão diferentes, porque, na verdade, e eu peço desculpas, eu usei uma proporção errada e eu corrigi aqui para essa apresentação. Então, considerando o cenário base, para esses pacientes que têm asma eosinofílica grave, o custo total do tratamento em 5 anos seria de cerca de 64 milhões de reais. Com a incorporação do mepolizumab, haveria um impacto incremental de 1,7 bilhões de reais em 5 anos do mepolizumab. Com a incorporação do benralizumab, haveria um incremento de 3,4 bilhões de reais em 5 anos. Considerando que os 2 medicamentos seriam incorporados
e só 30% dos pacientes com asma eosinofílica grave teriam acesso ao tratamento, o impacto seria de 2,5 bilhões de reais. Agora, se considerar que 100% dos pacientes com asma eosinofílica grave teriam acesso ao novo tratamento, o impacto orçamentário seria incremental, seria de 8,6 bilhões de reais, caso fosse incorporado o mepolizumab e o benralizumab. Em relação à aceitabilidade, ponderou-se que o mepolizumab e o benralizumab são medicamentos de administração subcutânea, isso poderia gerar dificuldades no início do tratamento, no que diz respeito à habilidade para administrar o medicamento. Eles são medicamentos de uso mensal ou bimestral, que pode representar maior comodidade quanto ao uso, e são terapias adicionais aos cuidados padrão. Em relação à implementação e viabilidade, a implementação das tecnologias será direcionada à assistência farmacêutica do SUS e financiamento debatido pela Comissão Tripartite. Em relação às recomendações de outras agências de ATS, o NICE recomenda o uso do mepolizumab ou do benralizumab para pacientes com asma alérgica grave, com 4 ou mais exacerbações nos últimos 12 meses, uma contagem de eosinófilos de 300 ou mais células por mililitro, e uso de prednisona numa dose média diária de ao menos 5 miligramas por ao menos 6 meses mediante desconto, por Patient Access Scheme. No caso, a agência considerou que o benralizumab não é custo-efetivo em relação aos cuidados padrão, mas é custo-efetivo quando comparado ao mepolizumab. Assim, o benralizumab pode ser considerado para o tratamento de pacientes que seriam elegíveis ao mepolizumab. O CADIT recomenda o uso do mepolizumab ou do benralizumab mediante preenchimento de critérios de elegibilidade estritos, que são bastante semelhantes aos do NICE. E na avaliação, o CADIT considerou que a eficácia desses medicamentos é inferior à apresentada pelo fabricante, em ambos os casos os custos foram elevados. Como considerações finais, as evidências existentes na literatura até o momento são de boa qualidade, então foram de moderada a alta para os desfechos, indicam que os bloqueadores de IL-5 são eficazes na redução de episódios de agudização da asma e no número de internações hospitalares quando comparados ao placebo. Para a função pulmonar, scores de sintomas e qualidade de vida, os resultados sugerem que exista uma melhora desses parâmetros, mas a magnitude do efeito é pequena e a relevância clínica é incerta. Não foram localizados estudos que compararam os anti-IL-5 entre si. Em relação à custo-efetividade dos medicamentos, embora ambos tenham efetividade superior ao tratamento disponível no SUS, que é o formoterol mais a budesonida, eles são mais onerosos também e resultam em um ICER de R$ 83.151,91, considerando o benralizumab, e do mepolizumab de R$ 18.910,74 por episódio de exacerbação com necessidade de hospitalização evitada. Considerando taxas de acesso de 30% e difusão de 30% a 50%, a incorporação do mepolizumab resultaria em impacto incremental de até 1,7 bilhões, do mepolizumab seria de até 1,7 bilhões e do benralizumab de 3,4 bilhões, ambos em 5 anos, mantendo as mesmas taxas, mas considerando que ambos os medicamentos seriam incorporados, o impacto incremental seria de cerca de 2,5 bilhões de reais. Só cabe ressaltar aqui que, no caso, a análise de impacto orçamentário tem algumas incertezas, referentes à população elegível, principalmente, embora nós tenhamos tentado tentar torná-la mais fidedigna, aplicando as proporções de pacientes com asma eosinofílica grave, de acordo com o estudo brasileiro. E era isso, obrigada. Obrigada, Jéssica. Agora a Poliana vai apresentar o MHT. Isso.
Então, fizemos a análise do horizonte tecnológico para asma eosinofílica grave refratária, e as bases de dados utilizadas foram Clinical Trials e Costéris. Como o resultado da busca, ou seja, os medicamentos identificados foram aqueles mesmos do ponto de pauta anterior, da asma moderada grave, ou seja, masitinib e tezepelumab, nós optamos por trazer o quadro, né, para que que os senhores relembrem. Então, masitinib, tezepelumab, e eu vou direto para as informações de patente. Então, o mepolizumab, foi encontrada a patente de produto BR 11/2013, 016-265. Ela está vigente por 20 anos, contados a partir de 22 de dezembro de 2011. Outra patente que foi encontrada relacionada a produto foi essa outra, que não faz sentido dizer o código, mas ela foi depositada em 1995 e arquivada. Uma outra patente localizada, que também não está vigente, foi arquivada em outubro de 2014. Então, para o mepolizumab, foi identificada uma patente válida até 2031, e com relação ao benralizumab, nenhuma patente referente a produto foi localizada vigente. Obrigada. Obrigada. Agora a Odete vai fazer a apresentação do paciente. Obrigada. Para o tema referente à apreciação inicial do benralizumab e mepolizumab no tratamento da asma grave refratária em pacientes com idade de 18 anos ou mais, tivemos 93 inscritos durante a chamada pública e a senhora Cláudia Almeida Dantreta Cruz é a representante da perspectiva do paciente. Senhora Cláudia, seja muito bem-vinda. A senhora tem 10 minutos para sua fala. E peço que comece apresentando sua declaração sobre vínculo com a indústria, ok? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia. Pode passar o slide. Eu sou de São Paulo, tenho 42 anos, sou casada, tenho 2 filhas de 14 e 9 anos, sou psicóloga desde 2001, então atuo na clínica há 20 anos. Tenho diagnóstico de asma grave há 25 anos e não sou vinculada a nenhuma associação de pacientes. Eu declaro que a minha empresa presta serviços indiretos a indústrias farmacêuticas e fui contemplada com medicamento benralizumab por programa indicado pelo meu médico. Bom, a minha história de vida, né, ligada à asma eosinofílica, ela é permeada por várias internações, uso de corticoides orais inalatórios, eu troco muitos medicamentos porque eu acabo tendo crises muito recorrentes. Então, hoje eu estou usando Foster e o Trimble também, que foi receitado pelo meu médico. Acabo tendo, né, antes do uso do benralizumab, tendo controle limitado da doença, né, com crises o tempo todo. Eu já fui demitida muitas vezes do trabalho por conta de faltar, né, por conta das crises, já tive que utilizar auxílio-doença, também no momento de gravidez, eu tive que ficar afastada, enfim. E também já fiz tratamento para depressão por conta dessa incapacidade, né? Dessa incapacidade
pessoal e de saúde, de poder ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Pode passar. E aí eu fui contemplada, né, por esse medicamento, o benralizumab. E aí, ele pode ser administrado pelo próprio paciente, sem necessidade de ficar indo em hospital. Foi uma virada, assim, na minha vida, porque eu tive 95%, meus dados não são de pesquisa, mas eu posso dizer que eu melhorei muito as crises, eu não tive necessidade de procurar hospitais depois que eu comecei o tratamento com essa medicação. Outros pacientes que eu conheço, eles têm muitas respostas diferentes, né? Eu me dei bem com o benralizumab, mas tem outras pessoas que precisam fazer uso de diferentes medicamentos, então eu acho importante que o SUS disponibilize esses medicamentos para que essas pessoas que têm aí uma dificuldade de se adequar possam ter acesso, né? O meu acesso ao medicamento, depois que eu fui contemplada pelo laboratório, foi através de via jurídica, porque o laboratório me disponibilizou por um tempo, mas depois eu tive que procurar via jurídica para dar continuidade ao meu tratamento. Eu hoje praticamente não faço uso de corticoides orais, somente o inalatório. E eu tive muita independência, assim, a minha vida mudou muito, eu consegui trabalhar, hoje eu sou autônoma, né, eu tenho uma empresa, uma clínica, mas, assim, depois que eu fui demitida muitas vezes, eu meio que desisti de procurar emprego, de ser uma CLT, de trabalhar com horário agendado, então hoje eu trabalho como autônoma, mas eu já consigo assumir os meus pacientes, né? Na minha profissão, a gente tem um vínculo com o paciente durante muito tempo, a gente acompanha o paciente ao longo das semanas e tal, isso para mim era muito difícil, porque eu não conseguia assumir esses compromissos com esses pacientes, né? E depois que eu comecei a utilizar esse medicamento, eu consegui dar conta de participar mais da vida laboral, vamos dizer assim, e diminuir a depressão, eu comecei a praticar esporte, participar de atividades sociais. Então, esse medicamento na minha vida foi muito importante em relação à minha independência e à qualidade de vida. Pode passar. E aí, como eu falei, né, eu comecei a dar sentido para a minha vida, iniciei no esporte, melhorei minha produtividade, a interação social e a diminuição da depressão e a independência como pessoa, né? Que eu acho que isso foi a grande diferença aí do tratamento anterior e desse que eu venho fazendo agora. Pode passar. Eu não estou vendo o meu próximo slide, não sei se está demorando para passar. Está no slide que tem uma foto. Isso, é isso. É isso, né? Então é isso, eu comecei a praticar esporte, obviamente não é um esporte competitivo, nada disso, mas ele já fez diferença para mim. Eu vou lentamente, né? Vou no grupinho das velhinhas, tal, mas isso fez muita diferença na minha vida e eu acho que essa medicação ela mudou a minha personalidade, ela mudou o meu dia a dia e
E eu gostaria que ela tivesse disponível no SUS para outras pessoas que têm um quadro muito pior que o meu, muito mais complicado, que não se adequam a outras medicações. Enfim, é isso. Obrigada. Em relação a imunobiológicos, foi só esse que você tomou? Só esse. Tá. Já tem quanto tempo que você toma esse? Desde o comecinho de 2019. Ah, e o que você percebeu de diferença, assim, mais significativa? Bom, eu diminui bastante o uso de corticoide oral, hoje eu já não uso o corticoide oral, e eu consegui desenvolver essa capacidade física, né? Eu acho que isso fez bastante diferença na minha vida. Eu tive menos crises, foi muito, assim, hoje é muito difícil eu ter crise, mas ainda tenho em determinadas situações, mas não tive mais, assim, não tive hospitalização. Bem difícil eu procurar hospital por conta de crise de asma. Ok. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu queria fazer só uma pergunta, Vânia. A senhora tomou tiotrópio antes de tomar esse medicamento? Qual é o tiotrópio? Então não tomou. Pelo que você falou... É o Aerolim? Não, Aerolim não. Pelo que você falou que você toma becometazona, né? Isso. Pelos nomes de marcas que você falou. Eu uso o Aerolim também. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então tá bom, hein? Muitíssimo obrigada pela sua presença, tá bom, Paulo? Eu que agradeço o espaço. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, até logo. Até logo, obrigada. Ela tomou só outros, não tomou tiotrópio, não. Jéssica, o omalizumab foi incorporado. Esses dois não seriam concorrentes dele, né? Eu ia perguntar isso, Vânia. Porque não tem estudo comparativo, né? Não tem estudo head-to-head. Mas esses seriam comparadores a ele, né? Eu não entendo muito da clínica da asma, então eu não tenho certeza eu não tenho certeza em relação a isso, mas eu acredito que nem toda asma alérgica, nem toda asma eosinofílica seja alérgica. Então, talvez... É isso mesmo, tem dois fenótipos para asma grave. Sou eu, a Aline da INS. Tem dois fenótipos para asma grave, tem tanto alérgica quanto eosinófilo. Acho que esse aí é o outro grupo do omalizumab. Não é o mesmo grupo do omalizumab, é outro grupo de asma grave. Entendeu? O omalizumab acho que é para alérgica, esse é para eosinofílica, asma eosinofílica. Não, porque eu estava até olhando aqui da consulta pública da ANS e a avaliação foi em conjunto, né? O omalizumab, o omalizumab e o benralizumab. Então, e aí foi com recomendação negativa, daí quando voltou da consulta pública que a gente chegou nessa conclusão que são duas populações diferentes. Né? E aí a gente conversou com um especialista, enfim, ele explicou que a asma grave tem um fenótipo eosinofílico e o fenótipo alérgico. Então, é outra população. O que os estudos... no final, qual foi a conclusão? A gente incorporou esse grupo. O benra e o mepolizumab para asma eosinofílica. Entendi. Inês, Eber... E incorporou aonde? No hall de procedimento. No hall agora. De procedimento, porque são injetáveis, é isso? Mas não são de uso hospitalar? A ANS está dando remédio, Weber? Hein, Cristina? A terapia imunobiológica está no hall, e aí ela tem cobertura em qualquer forma de administração, seja injetável ou subcutânea. Seria bom, então, quando as providenciarem uma pesquisa para ver se está reduzindo o acudimento de pacientes da saúde suplementar no SUS, né? Mas é bem recente. É até bom para medir o impacto. Não, é bem recente.
acabou de entrar, entrou quarta-feira passada. Não, entenda o que eu estou falando. O que eu estou falando é De que forma já geral. está acontecendo isso, de forma geral, só suplementar, uma forma de se medir o impacto da incorporação na ANS, ou seja, nas operadoras de saúde, é medir lá no SUS, porque sempre foi lá, né? As pessoas vão buscar. Mas, Vânia, eu tenho uma dúvida que eu gostaria de entender. Por que, se são 2 medicamentos diferentes, de 2 empresas diferentes, por que é que nós estamos analisando conjuntamente com só PTC? O segundo, eu queria entender o uso deles, porque eu ainda não entendi. Pensei que era associação, mas depois eu vi que não é. Então, como é que é este uso? E, em último lugar, o tempo de segmento, porque nós sabemos que MAB, de maneira geral, tem uma resposta relativamente eficaz e potente no início do seu uso, mas que essa potência e essa eficácia desaparecem também com um determinado tempo. Então, qual foi o tempo de segmento e entender qual é o uso, qual é a indicação deles. E por que um PTC só, se são tecnologias de diferentes empresas e, pelo que eu vi, de diferente uso. Mas eu queria saber, porque eu não percebi bem. Inês, na verdade, a gente sempre faz isso. Quando tem a mesma indicação, a gente tenta fazer no mesmo relatório. Não entendi que teria uma indicação diferente. Não entendi por quê. A demanda foi do grupo elaborador do PCDT. Então, eles pediram para a gente avaliar e, por isso, o grupo fez no mesmo relatório, como fez em outros casos. Então, não entendi. Não, agora eu entendi. A demanda não é das empresas, é do grupo elaborador. Agora eu entendi, certo. Foi isso. Mas, às vezes, se vem de empresa também, se vier junto, na mesma época, né, que é raro, a gente tenta também fazer junto, né, para poder otimizar. Mas, Jéssica, acho que... Oi, doutora Inês. Então, como a Vânia já explicou, essa é uma demanda que veio do processo de atualização do PCDT de asma, né? A indicação seria para o tratamento de pacientes adultos com asma eosinofílica grave e os especialistas acharam que valia a pena avaliar esses 2 medicamentos para essa mesma população. Aqui, no caso que a senhora perguntou em relação ao tempo de segmento, todos os estudos tiveram cerca de 32 semanas até 52 semanas de segmento, nenhum deles foi além disso. E a gente está verificando aqui, ele realmente é uma outra população, não se compara com o omalizumab para esse caso. Tá? Realmente não teria um comparador. Heber Vinícius, né? Pedido. Obrigado, Vânia. Então, acho que uma das questões já vem sendo respondida, que era justamente o algoritmo de tratamento, né? Já que vem de uma demanda de PCDT, queria entender onde que ia entrar, se entrasse esses 2 medicamentos, se eles iriam concorrer com o omalizumab, que foi incorporado, mas ainda não está disponibilizado. Parece que não, a gente está falando de coisas distintas, né? O paciente seria grave, classificado pelo tipo do fenótipo, e daí, dependendo do tipo, uma indicação diferente da outra. Isso acho que já está claro. Outra coisa, Jéssica, aí, me corrija, por favor, mas eu gostaria que você voltasse no impacto orçamentário, porque parece que não é o mesmo impacto que eu estou vendo no relatório. Eu mencionei... Desculpa. Oi, não, é isso. Se você mencionou, eu peço perdão, eu não peguei na hora que você falou. Se puder só me esclarecer, sim, eu agradeço. A diferença está bem grande. Enquanto eu estava preparando a apresentação, eu percebi que eu usei uma proporção errada para multiplicar a população elegível, em vez de usar a proporção de pacientes com asma eosinofílica grave, eu usei a proporção de pacientes graves, com asma grave, daqueles 5 a 10% que eu comentei no começo da apresentação. Na verdade, eu usei 3,2%, que foi de um estudo holandês.
mas percebendo esse erro, eu fiz a correção, eu usei a proporção de pacientes com asma eosinofílica grave, com base em um estudo brasileiro. Por isso que deu essa diferença. Vale, então, obviamente, o que está na apresentação, né? Isso, que eu vou corrigir no relatório. Tá. Bom, é uma situação bem diferente, né, Vânia, aqui em relação à avaliação passada, que a gente tem evidência de qualidade, a gente tem bons resultados em desfecho clínico, desacerbação, mas o impacto orçamentário é altíssimo, né? Então, e não concorre com o omalizumab que já está. Então, assim, eu, sinceramente, por enquanto, ainda não estou convencido de dar minha opinião. Jéssica, quanto que ficou o impacto mesmo que você recalculou? Fala aí. 2 bi, né? Vou abrir aqui. É que foram vários cenários considerados, né? Mas, assim, para aqueles pacientes... Deixa eu só abrir aqui e aí eu consigo compartilhar com vocês. O mepolizumab tem um custo de tratamento menor, né? Do que o bem menor. Né? Mas o impacto total... Isso, no base, que seria só o formoterol mais budesonida, em 5 anos seria de 64 milhões. Considerando a incorporação do mepolizumab, e aí considerando que só 30% dos pacientes teriam acesso a essa nova tecnologia, e considerando um market share, uma taxa de difusão de 30% a 50%, o impacto incremental seria de 1,7 bilhões. Se for considerar o benralizumab nessas mesmas condições, de 30% dos pacientes tendo acesso e uma taxa de difusão de 30% a 50%, seria de 3,4 bilhões. Se fossem incorporados os dois, também considerando que 30% dos pacientes teriam acesso ao medicamento e uma taxa de difusão de 30% a 50%, seria de 2,5 bilhões. E aí, num cenário menos provável, mas que todos os pacientes com asma eosinofílica grave tivessem acesso às duas tecnologias e uma taxa de difusão de 30% a 50%, o impacto seria de 8,6 bilhões. Ok, obrigada. Não cabe no SUS, né, Vânia, esse impacto orçamentário. A gente sabe muito bem disso. Vinícius pediu e depois Inês. Eu não pedi, não. Eu esqueci de baixar minha mão, Vânia. Ah, tá bom. O Weber até tentou esclarecer, pessoal, mas assim, para mim, ainda como clínico, ficou um pouco... Não está bem caracterizado na minha cabeça que critério de classificação está sendo usado. Até tem uma figura lá no relatório que eu não estou conseguindo abrir, da estratégia de tratamento da asma eosinofílica para adolescentes e adultos, enfim, na página 17 eu não estou conseguindo abrir. Porque a classificação que eles estão dando é específica e exclusivamente eosinofílica. Isso. Tá. Então, a gente não levou em consideração ainda se ele preencheu as outras etapas de outras classificações. É uma classificação baseada em diagnóstico laboratorial. Clínico laboratorial, que ele entra como grave, mas com fenótipo eosinofílico. Porque, por exemplo, se ele já usou o tiotrópio, por exemplo, que eventualmente, se isso serve como estratégia, entendeu? Porque a asma ela é classificada em, quer dizer, eu não lembro de nenhuma outra classificação da asma que não seja por estágios. Mesmo clínico ou a gravidade, ela é estadiada, né? E aí, com esse impacto financeiro, quer dizer, eu ainda estou tentando entender e elaborar isso, assim como o Weber, eu acho. Aqui nós consideramos os pacientes que têm asma grave com o fenótipo específico de asma eosinofílica, que não responderam ao tratamento que já tem disponível no SUS, que aqui nós consideramos quem faz uso de formoterol mais budesonida. Perfeito. Agora eu entendi um pouco melhor. Obrigado, querida.
Eu acho que na prática, hoje, no SUS, com o omalizumab, a gente está assim, né? As pacientes de asma grave que não têm resposta ao que tem no SUS hoje, tem a opção, na asma grave não controlada, terão a opção do omalizumab, assim que disponível. Mas aqueles classificados com o fenótipo de eosinofilia, aí sim, eles parece que não é o caso do omalizumab, aí seriam os pacientes indicados nessa demanda. Então, de fato, tem que considerar se ele foi tratado com o que tem e se foi bem tratado, né, com o que tem. Porque é isso que eu fico pensando, um paciente chega a asma, ele pode ser considerado um asmático grave sem controle, caso ele não tenha tido uma boa clínica basal. Essa é porque, assim, esse algoritmo desse critério é que está me deixando em dúvida, entendeu? Porque a gente sempre considera se a asma é controlada, parcialmente controlada, não controlada, enfim. E aí, quantas vezes acorda durante a noite com crise asmática, quantas vezes tem internação, enfim. Os critérios que são utilizados lá, me parece que sempre é resposta terapêutica. Se a gente não esgotou, e aí, quer dizer, como a gente está adotando uma outra possibilidade sem que ela tenha sido esgotada, quer dizer, testada antes dessa nova previsão, entendeu, Heber? É o mesmo raciocínio que você está usando aí, como clínico, que eu estou tendo essa dificuldade. Preocupação de pular em etapa. E acontece mesmo, né? Sim, é altíssimo custo, né? Complicado. De pular etapa. E se pensar o custo-oportunidade para que essa etapa não seja pulada e seja bem aplicada, né? 3 bilhões daria um bom programa no SUS aí para acompanhar esses pacientes no começo do seu tratamento. Sem dúvida. Ok. Pessoal, tem mais alguma pergunta para Jéssica? Alguma coisa? Acho que pelo que eu estou entendendo aí dos que se manifestaram, a gente encaminharia para consulta pública com recomendação desfavorável, né? Incorporação. Tatiana me lembra aqui que eu tenho que perguntar se alguém tem algum conflito de interesse com este tema. Não? Então, assim, em termos de... Não, e não sou asmático. Tenho não, Vânia, e concordo com o não. Eu acho que não dá para ficar incorporando tecnologia, porque ela existe. Nós botamos um MAB que ainda nem sabemos, não é isso? Eu vou inteiramente com o Vinícius e com o Weber. Sim. Então, a gente encaminha para a consulta pública com recomendação desfavorável, ver o que vem de contribuição também, né, da população, dos profissionais de saúde, dos pacientes, da indústria, e avalia no retorno da consulta pública, tudo bem? Pode ser? Então, acabamos, gente. De acordo. Acabamos, ó, só para lembrar... só para lembrar que a próxima reunião nossa vai ser em abril, para vocês marcarem 7 e 8 de abril, tá? Que eu acho que antes estava uma data diferente, mas para que a gente tenha tempo de fazer os relatórios, os direitinhos organizados, ficou 7 e 8 de abril, uma quarta e uma quinta, em maio, 5 de maio e 6 de maio, tá bom? Tudo quarta e quinta. Tudo bem? Então tá bom, obrigadão, pessoal. Até logo. Ei, Aline. Tudo bem? Tudo bem? Tchau, meninas. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tchau. Beijos voadores. Tchau.